Meus irmãos, bom dia. Que alegria encontrá-los aqui nessa manhã. Que o bom Deus abençoe e fortaleça e sustente a todos, em nome de Jesus. Meus parabéns aos jovens presbiterianos. Agradeço o diácono Giovanni, que, representando a juventude, conduziu muito bem a nossa liturgia nesse nosso culto matutino. Eu gostaria de convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa meditação. O texto é 2 Crônicas, 9º capítulo. Segundo livro das Crônicas, 9º capítulo. Tendo a rainha de Sabá ouvindo a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor, teu Deus, porque o teu Deus ama a Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. O Senhor nos deu a Escritura para a nossa instrução. O Senhor se revelou especialmente por meio da tua palavra. O Senhor inspirou a Escritura por meio de teu Santo Espírito. E agora nós rogamos, ó Pai, para que o Espírito do Senhor nos ilumine e nos habilite a fim de compreendermos essa passagem tão rica que acabamos de ler. Nos abençoe e nos conduza nesse exercício devocional. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Cristo, o nosso mediador e reconciliador com o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, aconteceu nesse final de semana a 49ª reunião de cúpula do G7, o grupo das 7 economias mais industrializadas do mundo. Essa reunião aconteceu em Hiroshima, no Japão. A reunião de cúpula do G7 é um bom exemplo de um encontro diplomático. Ao considerarmos que diplomacia é a política externa para o estabelecimento e desenvolvimento de contato entre diferentes estados,
podemos concluir que o texto que acabamos de ler contém o registro de um dos mais famosos encontros diplomáticos da história das relações internacionais. Temos aqui o registro da visita de uma rainha árabe para um rei israelita. A rainha de Sabá impressiona ao chegar em Jerusalém. A Bíblia declara no verso 1 que ela veio acompanhada de uma grande comitiva com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. O compositor alemão protestante luterano Handel, nascido no final do século XVII, escreveu um oratório chamado Salomão, dedicado à vida de Salomão. E dentro desse oratório nós encontramos uma sinfonia chamada A Chegada da Rainha de Sabá, cujo início eu gostaria que você ouvisse agora. E enquanto você ouvir os primeiros 30 segundos dessa melodia, eu gostaria de pedir para você tentar imaginar o requinte e a elegância da corte que acompanhou a rainha árabe. Então, faça esse exercício de imaginação nesse momento. E aí, conseguiu imaginar a elegância dos árabes? Conseguiu imaginar também o garbo e o refinamento da corte de Salomão, recepcionando seus nobres visitantes? Espero que sim. Eu queria conversar com vocês sobre essa passagem, destacando 5 pontos, sendo o primeiro deles uma rainha curiosa e saudavelmente cética. Uma rainha curiosa e saudavelmente cética. Salomão foi um grande empreendedor e ele notabilizou-se no ramo do comércio internacional. Declara a Escritura que a rainha de Sabá ouviu sobre a sabedoria, sobre a capacidade de Salomão e se interessou por conhecê-lo pessoalmente. Pesquisas arqueológicas recentes indicam que Sabá provavelmente ficava na região do atual Iêmen, lá na Arábia. Sabá era uma nação muito rica, muito civilizada, e a rainha trouxe consigo presentes caros que também serviam de amostra do que Sabá poderia oferecer para Israel. Não obstante a sua riqueza, apesar de sua influência, a verdadeira fonte da grandeza da rainha de Sabá era a sua curiosidade intelectual. De acordo com o verso 1, a mulher viajou milhares de quilômetros só para conhecer Salomão e aprender com ele, e verificar e experimentar do contato com Salomão. A reputação de Salomão como homem sábio era merecida, visto que o Senhor deu para Salomão o dom de uma sabedoria incomparável, de sorte que as pessoas de todo o mundo da época vinham ter com Salomão para aprender com ele praticamente a respeito de todas as matérias existentes. É importante registrarmos que naquele período, esse tipo de intercâmbio cultural, esse tipo de troca de sabedoria era um expediente bastante regular. A rainha de Sabá estava curiosa a respeito de Salomão, e ela precisava ver para crer, como certo apóstolo no Novo Testamento. Ela precisava
ver se tudo aquilo que falavam a respeito de Salomão era de fato verdade. Aquela mulher possuía um tipo saudável de ceticismo. Ela não acredita em tudo que ouve. Ela não acredita em tudo que vê. Porém, ela está sempre aberta a acreditar na verdade. E nós vivemos numa época carente desse tipo saudável de ceticismo. Também não podemos acreditar em tudo que escutamos. Também não podemos acreditar em tudo que ouvimos. Porém, precisamos sempre estarmos dispostos a crermos na verdade. A rainha de Sabá fez a Salomão perguntas complexas, perguntas difíceis, e ela obteve boas respostas para todas as perguntas que endereçou ao terceiro rei de Israel. Quando Salomão terminou de responder, a rainha pôde declarar que a reputação de Salomão correspondia à verdade sobre ele. Veja lá o verso 5. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Mais cedo ou mais tarde, quem segue o exemplo da rainha de Sabá aprenderá a verdade sobre Jesus, da mesma maneira que ela aprendeu a verdade sobre Salomão. Se nós formos realmente sábios, seremos curiosos o suficiente para obtermos respostas para as grandes perguntas da vida: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe um Deus? Qual é o propósito da minha vida? Se formos saudavelmente curiosos e céticos, como essa senhora, haveremos sim de obter respostas para essas grandes perguntas da vida. Deus não fica intimidado com essas perguntas, nem é incapaz de respondê-las. A Bíblia declara, prezados irmãos e irmãs, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E se a rainha de Sabá viajou milhares de quilômetros para descobrir se o que se dizia sobre Salomão era verdade, o que nós estamos dispostos a fazer para descobrirmos a verdade sobre Jesus, ele que é o Rei dos Reis? A verdade é o próprio Jesus Cristo, que afirmou a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A segunda lição que aprendemos com essa passagem é que a sabedoria do rei é de tirar o fôlego. A sabedoria do rei é de tirar o fôlego. A rainha de Sabá é um exemplo maravilhoso a ser seguido por alguém que vem a confiar em Jesus. Ela passou da incredulidade para a fé. Ela passou da descrença para a crença. Ela teve a experiência de ver a sua incredulidade transformar-se, transmutar-se em fé. É preciso compreendermos que Salomão atua, biblicamente falando, como um tipo de Cristo, ou seja, Salomão aponta para Cristo, revelando o padrão da salvação que mais tarde Deus vai providenciar para seu povo por intermédio de Jesus Cristo. A rainha de Sabá testou Salomão com perguntas difíceis em todas as áreas e ela ficou espantada com as respostas que obtinha. E eu posso imaginar Salomão dando as respostas para ela antes mesmo dela concluir as perguntas. Tamanha era a sua sabedoria, tamanho era o seu entendimento. Diante de tanta esperteza, a mulher ficou espantada. Verso 4. A mulher ficou fora de si. O hebraico comunica a ideia que ela ficou sem fôlego. A sabedoria de Salomão espantou, deixou a rainha de Sabá surpresa, perplexa, boquiaberta. O fato é que ainda hoje nós também ficamos espantados com a sabedoria de Salomão.
Ao lermos seus livros, Eclesiastes, Cantares, Provérbios, nós também ficamos fascinados com tanta sabedoria prática que existe lá. Ainda que fosse uma grande rainha, a rainha de Sabá percebeu e concluiu que estava na presença de um ser superior. Além disso, a rainha de Sabá admitiu que a sabedoria de Salomão não apenas o beneficiava, bem como trazia benefício para todo o povo de Israel. É por isso que ela declara no verso 7: felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. A Bíblia declara, em Mateus, no capítulo 12, que Jesus é muito maior do que Salomão. Se a rainha de Sabá ficou impressionada com Salomão, ela ficará impressionada com Jesus Cristo, porque ele é muito maior, infinitamente maior do que Salomão. Nós lemos em Colossenses capítulo 1, no verso 16, que em Jesus Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vemos a sabedoria do Senhor Jesus na obra da criação. O planeta Terra está no exato lugar propício à vida. E a vida que existe em nosso planeta é exuberante. Quanta riqueza de fauna, de flora existe em nosso planeta. Por quê? Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nós também vemos a sabedoria de Jesus em seus sermões e em suas parábolas, enfim, em seu ensino. Mas principalmente vemos a sabedoria de Jesus na obra da redenção. A cruz revela a sabedoria de Deus, porque a cruz resolve ao mesmo tempo dois problemas. A cruz de Jesus Cristo resolve concomitantemente dois problemas: o nosso problema e o problema de Deus. O nosso problema é o problema do pecado. E o problema de Deus que foi resolvido na cruz foi a conciliação da sua justiça com o seu amor. Como Deus poderia expressar amor e perdoar os pecadores sem pôr em dúvida a sua justiça? Como o Senhor poderia ser ao mesmo tempo, simultaneamente, Deus justo e salvador? A resposta para isso é a cruz de Jesus Cristo. Vemos a sabedoria do Senhor na cruz, pois ali seu bendito Filho tomou nosso lugar, levou nossos pecados e morreu vicariamente e substitutivamente. Nós honramos a sabedoria de Jesus ao ouvirmos o que ele tem para dizer. Nós honramos a sabedoria do Rei ao praticarmos o que ele exige de nós. Nós honramos a sabedoria do Rei verdadeiro, do Rei Jesus, acreditando em seu ministério, na sua obra no Calvário e no túmulo vazio. Em terceiro lugar, o Rei majestoso deve ser adorado. A passagem mostra que a grandeza de Salomão não era apenas um mero exagero israelita, mas um fato reconhecido internacionalmente. A rainha fez muitos elogios ao rei, depois de contemplar a grandeza dele, bem como a opulência do seu palácio e da sua corte. Entretanto, algo curioso acontece. A rainha de Sabá começa bendizendo e louvando a grandeza de Salomão, mas curiosamente ela é levada e conduzida ao reconhecimento da grandeza do Senhor. A mulher começa elogiando Salomão, mas acaba louvando, adorando o Senhor dos exércitos, verso 8: bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei, para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama a Israel.
Você sabia que você deve atuar como Salomão? Dar bom testemunho por onde andar, com isso obter o reconhecimento, o louvor, o aplauso de outras pessoas, e isso deve ser endereçado e direcionado ao Senhor. A mulher começou elogiando Salomão, mas encerrou a sua fala declarando a grandeza do Senhor. O que torna a adoração da rainha de Sabá significativa é o fato de que ela é gentia. Ela não pertence a Israel. A rainha de Sabá foi, entre os primeiros gentios, um dos primeiros a adorar e a servir o Deus de Israel. A atitude da rainha de Sabá a torna um dos primeiros cumprimentos da antiga aliança de que Deus haverá de abençoar as nações e não apenas Israel. No Salmo 72, lido minutos atrás, nós vemos que Salomão pediu para que ele fosse honrado pelos povos do deserto. Salomão orou pedindo para que Israel abençoasse outras nações e que outras nações, de certa forma, respeitassem Israel. E o texto registra para nós o cumprimento desse pedido que Salomão fez, porque a rainha de Sabá, de fato, veio para reverenciar a grandeza de Salomão, bem como a grandeza do Deus de Israel. Nós testemunhamos uma resposta ainda maior à oração de Salomão no culto a Jesus, oferecido por todo o mundo. Jesus não é o Senhor somente dos judeus, dos árabes, dos asiáticos, dos africanos, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Quarta lição que a gente aprende, quarto ponto dessa nossa reflexão: dê seus tesouros ao rei. Entregue o seu melhor para o rei. A última coisa que podemos fazer pelo nosso rei é dar-lhe os nossos tesouros. Veja lá o verso 9. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Como era de costume no Antigo Oriente Próximo, a rainha de Sabá deu a Salomão maravilhosos presentes. Declara a Escritura que ela ofereceu para Salomão cerca de 120 talentos de ouro, o que equivale a cerca de 4,5 toneladas desse precioso metal. É muita coisa. Para a gente que tem apenas a aliança de ouro, né? São umas graminhas. 4 toneladas é muita coisa. A Escritura diz também que ela entregou para Salomão especiarias. Como que as especiarias movimentaram o mundo, né? Europeus saíram da sua região à busca de especiarias. A rainha de Sabá também também entregou para Salomão pedras preciosas. Gente, a qualidade exótica dos presentes da rainha não só revelou a sua riqueza, como também aumentou a maravilha do reinado ideal de Salomão. Eu quero dizer para você, eu quero lembrá-lo de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E se Salomão mereceu um presente assim, o Senhor Jesus muito mais. Ele é digno de receber tudo que a gente tem para oferecer. Se a rainha de Sabá deu o melhor que ela tinha para Salomão, nós devemos dar o melhor que temos, o melhor do que somos para o Senhor Jesus. Dê o seu melhor para Deus, não entregue restos para o Senhor, dê o melhor da sua energia, dê o melhor do seu tempo, dê o melhor das suas finanças, dê o melhor da sua disposição. Ele é rei, ele merece, e investir no seu reino é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Investir no reino de Deus é algo que tem consequência eterna. Entregue o melhor que você tem, o melhor
do seu ser para o Senhor. O quinto e último ponto da nossa reflexão: receba a bênção do rei. Quem dá, recebe. Guarde isso no seu coração. Quem dá, recebe. Declara a Escritura que mais bem-aventurado é dar do que receber. A mão que está aberta para dar é a mesma mão que está aberta para receber. A rainha honrou o rei Salomão com o melhor do que tinha, e Salomão recompensou ela com generosidade. Veja lá o verso 12. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Quando você se entrega ao rei, quando você entrega o seu melhor para o rei te recompensa. O rei te abençoa, porque o rei verdadeiro é generoso. Reparem que aquela mulher, ao dar tudo que possuía, ela não perdeu nada, ela ganhou mais. Certamente que há um intervalo entre o dar e o receber. Entretanto, quando esse intervalo é preenchido com fé, coisas maravilhosas e excepcionais acontecem. Salomão deu àquela mulher o que ela quis. Deu para ela da sua sabedoria e também da sua riqueza. Salomão despediu a rainha de Sabá com generosidade. Contudo, o melhor e maior presente ainda está para ser recebido. O melhor presente que essa mulher vai receber ainda está para chegar. No último dia, no dia do juízo, uma bênção ainda maior aguarda a rainha de Sabá, visto que ela receberá a bênção da vida eterna. Sabemos disso porque Jesus explicitamente disse que a rainha do sul estará na companhia dos justos por ocasião do dia do julgamento. Meus irmãos, Jesus disse isso às pessoas de sua própria geração, que queriam que ele lhes desse algum tipo de sinal para provar que ele era o Cristo. Eles estavam se perguntando se valia a pena seguir a Jesus. Por isso o mestre lhes disse aquilo que encontramos em Lucas, capítulo 11, verso 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior que Salomão. Aqui há uma comparação e uma advertência. Jesus é infinitamente maior que Salomão. E assim como Salomão deu à rainha de Sabá o que ela desejava, o Senhor dá para aqueles que nele creem aquilo que eles pedem com fé. Mas lembre-se, o Deus que dá todas as coisas acima de tudo, deseja dar-lhe a si próprio, como bem afirmou Tomás A. Kempis. Eu quero concluir essa nossa reflexão dizendo o seguinte: no dia do juízo a gente vai ver a rainha de Sabá. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia do juízo veremos a rainha do sul. No dia do juízo, quem recusou Jesus será condenado. E quem honrou Jesus será abençoado e será levado para o grupo daqueles que haverão de ser salvos. A minha pergunta é a seguinte: você pertence a que grupo? Àqueles que recusam Jesus ou ao grupo daqueles que o honram com o melhor que tem? Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.